A gente está de volta para o último bloco do Repórter Setorial. Nós continuamos falando sobre a saúde dos professores brasileiros. Na pesquisa realizada pela Associação Nova Escola, os problemas mais frequentes são ansiedade, estresse e insônia. Com o objetivo de ajudar os professores, a ONG Todos pela Educação fez algumas parcerias em um estudo que revelou que os docentes gostariam de ter a carreira valorizada. Na reportagem que vai ser exibida agora, vamos conhecer alguns fatores de valorização que foram apontados pelos próprios educadores. Uma pesquisa feita pela ONG Todos pela Educação, em parceria com o Itaú Social, ouviu professores a respeito da formação e do trabalho que eles desenvolvem. No Todos pela Educação, a gente sempre teve a preocupação com melhores políticas docentes como centro da atuação aqui dentro da organização. Principalmente porque a gente acredita que é o professor o último elo na corrente de implementação de políticas públicas. Porque por mais que ela seja muito bem pensada pelos gestores, pelos secretários de educação, é o professor dentro da sala de aula que vai implementar essas políticas. E a gente acredita que elas devem ser feitas com professores e não para professores. Por isso, a gente viu a necessidade de ouvir professores do Brasil inteiro. Então, foi aí que surgiu a necessidade de fazer essa pesquisa de escuta de professores. Com a iniciativa, ficou evidente que no Brasil, metade dos professores não recomenda a própria profissão. Para reverter este quadro, os educadores dizem que a carreira precisa ser valorizada. E para que isso aconteça, apontam os seguintes fatores. 69% responderam formação continuada. 67% querem ser escutados para a formulação de políticas educacionais. 64% querem a restauração da autoridade e do respeito à figura do professor. E 62% disseram aumento salarial. E quando esse retorno financeiro é tão baixo a ponto desse profissional ter que ter 2 ou 3 empregos, esse cansaço acaba fazendo com que a tolerância dele à frustração dentro da sala de aula seja muito menor, que a percepção dele de reconhecimento seja muito menor. E aí onde ele acaba ficando 2, 3 vezes mais propenso a adoecer do que um profissional hoje que tem uma carga de trabalho reduzida, que consegue realizar um trabalho com toda a estrutura necessária, que consegue ter perspectiva de carreira, que é o que não tem acontecido hoje na área da educação. Hoje em dia a gente até ouve muito o professor falar, a gente não tem mais aluno, a gente tem um cliente. Então, às vezes, a gente tem que desenvolver um trabalho, tem que trabalhar com a questão da formação do aluno. O aluno não tem condições de passar por uma série, só que é um aluno pagante. Ah, tem que passar esse aluno. Então, são coisas que desmotivam muito e atrapalham no nosso dia a dia. De acordo com a pesquisa, 78% dos professores dizem ter escolhido a carreira por causa da afinidade profissional. Mesmo assim, quando o assunto é satisfação no trabalho, 33% disseram estar totalmente insatisfeitos e apenas 21% se declararam satisfeitos. A pesquisa também revelou que 84% dos professores ouvidos consideram aspectos ligados à carreira mal atendidos, como o apoio a questões de saúde e psicológicas. Normalmente, quando ele está com problema de desgaste mental, saúde mental, ele já ficou doente, já teve gastrite, já teve enxaqueca. Outros fatores, outros problemas de saúde ocorreram para quando chega ao desgaste mental. O desgaste mental já é o ponto final da doença dele. Ele já teve outros problemas e ele não se afasta, ele não tira licença médica, ele não falta no serviço, ele vai levando aquele serviço no limite. Vários são os fatores que podem levar os professores a ficarem insatisfeitos, como, por exemplo, os pais passarem a responsabilidade de educação dos filhos para os docentes. A família assumiu o seu papel, né, de educar o filho, de dar os limites a ele, porque você dar limite para uma criança, para um adolescente, não é deixar de amá-lo. Falar um não também é amar, né? Então, não jogar para o professor uma função que não é dele. E para amenizar os efeitos das pressões enfrentadas pelos professores, o psicólogo explica
como cuidar da saúde mental. É muito importante que esse professor tenha uma vida equilibrada. E quando a gente fala de uma vida equilibrada, a gente está falando de coisas essenciais como alimentação e sono, começa por aí. Mas, além disso, ele precisa buscar um equilíbrio em outras áreas da vida, que não só a profissional, para que ele consiga fazer esse equilíbrio para a saúde dele. Então é importante que ele tenha um convívio familiar adequado, social, espiritual. Tudo isso vai fazer com que fique mais fácil para ele enfrentar os desafios da profissão que ele escolheu. Começou na última sexta-feira mais uma edição da Festa Expo Flora em Olambra, a maior produtora de flores do país. Neste ano, o evento é especial, comemora os 70 anos da imigração holandesa no Brasil. A capital nacional das flores nem sempre foi assim. A história de Olambra, a 130 quilômetros da capital paulista, teve início em 1949 na fazenda Ribeirão. Quando os pioneiros vieram, a ideia era criar gado. Jean foi um dos que chegaram. Quando veio no Brasil procurar espaço, foram no estado de São Paulo e eles receberam esse grupo com muito braço aberto e ajudaram até alguma dica aqui de algumas fazendas. Um dos ícones da cidade é o Moinho Povos Unidos. Ele tem mais de 38 metros de altura e foi construído há 10 anos atrás. Se engana quem pensa que ele é apenas para ser admirado. Uma das exigências do arquiteto responsável é que ele funcionasse igual aos moinhos da Holanda, com a força dos ventos. A gente também quer mostrar como é que é realmente o funcionamento dele. Desde a moagem do grão, trigo ou milho, para fazer a farinha ou fubá, e em alguns outros momentos para deixar ele virar para o príncipe. Virar para o príncipe quer dizer virar livre. A Expo Flora é a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina. A Expo Flora movimenta cerca de 24 milhões na região em que ela está situada, que é a região de Campinas. Então, num raio de 80 quilômetros aproximadamente, todas as cidades são beneficiadas com esse movimento de turistas que vem de todas as partes do Brasil e também do exterior. Esse ano, a feira faz homenagem à chegada dos holandeses no Brasil. Uma das novidades deste ano é a rosa inglesa, que tem mais de 100 pétalas. Sou fã de Olambra, da cidade, da feira, da exposição que é única. É uma referência mundial, não regional. A Festa Expo Flora de Olambra vai até o dia 23 de setembro. Na edição de hoje do Repórter Setorial, você viu: mais de 200 apartamentos devem ser construídos em Pindamonhangaba pelo CDHU. A Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos lança campanha de voto regional. E conheceu também o táxi adaptado para pessoas com deficiência que Jacareí pretende implantar na cidade. Repórter Setorial fica por aqui, mas você pode continuar conosco através das nossas redes sociais, pela nossa página no Facebook e no nosso canal do YouTube. A gente volta amanhã para uma nova edição. Até lá!